Bom, olha, o Brasil ele não tem como ir para frente, né? Não tem como nós conseguirmos as mudanças que nós desejamos e que foram responsáveis pelo discurso exitoso de outubro do ano passado. O Brasil não tem como ir para frente, mudar isso tudo aí, acabar com a velha política, pelo menos reduzir a sua importância, enquanto permanecer essa maioria no Supremo Tribunal Federal. Das duas umas, ou se altera de alguma forma essa maioria formatada no Supremo Tribunal Federal, que está impondo sucessivas derrotas ao conjunto do povo brasileiro, ou então será preciso que se enquadre essa maioria. Uma das duas coisas. Ou reduz essa maioria. Alguém vai me perguntar, mas reduz como? Através de impeachment no Senado Federal, que é o fórum apropriado para isso. Como propôs na semana passada o jurista Modesto Carvalhosa, com quem eu conversei e produzi uma entrevista publicada no meu blog www.polibiobraga.com.br. Toca tantos impeachment quantos foram necessários ali. Ele já começou pelo Gilmar Carvalho, o Gilmar Mendes, né, que é um La Bête Noire. Está 6-5, tem que mudar essa equação aí, né? E rapidamente. Depois dessa derrota que o povo brasileiro sofreu na semana passada, quando o Supremo Tribunal Federal, por escassa maioria, 6-5, decidiu que crimes de Caixa 2 e seus conexos, ou seja, todos os crimes envolvidos com corrupção de políticos, passam a ser julgados pela Justiça Eleitoral. Quando decidiu isso aí, já se vislumbra mais um pouquinho adiante aí que o Supremo vai derrubar jurisprudência própria a qualquer momento aí, que permite que os tribunais regionais, federais e tribunais estaduais mandem prender condenados em segunda instância. Isso aí é o próximo passo, está aí já. Tá chegando. Essa segunda decisão do Supremo Tribunal Federal, que é aguardada talvez aqui para o mês de abril, vai resultar de imediato na libertação do Lula e eu não digo dos 159 presos políticos, presos criminosos, políticos criminosos, né, que estão presos. Então tem que ser feito isso aí, né? Bom, esse final de semana aí foi caracterizado, eu acho, por um protesto já de boa parte da população brasileira em relação aos desmandos que estão cometendo da maioria do Supremo Tribunal Federal, né? Vocês devem ter acompanhado aí pelo escasso noticiário da imprensa que em dezenas e dezenas de cidades ocorreram manifestações em favor da Lava Jato, porque aquilo que aconteceu na semana passada no Supremo Tribunal Federal foi um ataque direto à Lava Jato. Não tenho dúvida disso. E em benefício dos corruptos. Os que já foram condenados, que estão sendo investigados, estão sendo denunciados, estão sendo julgados. Então, em dezenas de cidades brasileiras ocorreram manifestações. Aqui em Porto Alegre mesmo eu compareci a uma delas no Parcão. Não foram manifestações rombudas, como se esperava, mas foram manifestações importantes. Agora, no dia 7 de abril, teremos novas jornadas. Eu espero que para o dia 7 de abril as organizações como o MBL Vem Pra Rua, Na Rua, enfim, essas ONGs todas aí, que se caracterizaram por uma militância forte nas jornadas anteriores que levaram o povo para a rua, espero que desta vez elas se unam mais e se unem inclusive a políticos que foram eleitos agora em outubro, porque defendiam essas consignas todas. E eles não, eu não vi aqui em Porto Alegre, nenhum deles estava na rua. Os deputados que nós elegemos, ninguém. Não estava. Tinha umas 100, 150 pessoas no Parcão e eu não vi nenhum deles. Espero que eles venham e participem ativamente ali. Eu quero ver o Marcelo Vanatti, o deputado federal mais votado aqui do Rio Grande do Sul. Quero ver ele participar já da organização desde agora. O Bibo Nunes, deputado federal também. Luciano Zucco,
deputado estadual mais votado. Estou falando aqui do Rio Grande do Sul, mas isso praticamente se repetiu em todos os estados. Lá em São Paulo eu via a Carla Zambelli, não sei se tinha mais alguém, talvez que eu não conheça, mas enfim, esse pessoal tem que sair para a rua, né? Então, foi um domingo, é um início de jornada, né? Valeu até pelo papel higiênico que gastaram lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Bom, e neste final de semana também, uma nova notícia patética proporcionada aí pelo jornal Estado de São Paulo, que resolveu publicar uma lista negra, fazendo serviço sujo já para o Supremo Tribunal Federal, porque a semana passada o Dias Toffoli também mandou abrir inquérito para punir todo mundo que de alguma forma critica os ministros do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. O Estadão resolveu facilitar, resolveu dar uma de dedo duro ali, listou nomes ali, uma série de nomes. Aqui do Rio Grande do Sul colocou 3 nomes ali: o Alan dos Santos, do blog Terça-feira Livre, os empresários Leandro Ruschel e o Winston Ling. Eu até fiquei chateado, mandei uma carta lá pro Estadão, digo, eu quero saber quais são as razões que vocês não terem me incluído nessa lista aí. Mas enfim, tá, então ali o Estadão está fazendo um papel sujo, hein? Já fez há 2 semanas atrás aquela entrevista da repórter Constança Rezende a um jornalista francês, no qual ela confessou que ela e o seu jornal estavam tentando arruinar o Flávio Bolsonaro para arruinar e derrubar o próprio presidente, né? O Estadão depois tentou uma saída honrosa, mas é desonrosa demais uma coisa dessa, então. Mas enfim, é uma coisa patética, né? Eu nunca pensei que um jornal da estatura do Estadão fosse fazer uma barbaridade dessa, né? Bom, senhores, e agora, então, que todo mundo se pergunta o seguinte: e agora? Bom, agora é a rua mesmo, né? Tem que ir para a rua e para pressionar, sobretudo os congressistas, para que entrem em ação, né? Na terça-feira agora será apresentado o requerimento de instalação da CPI da Lava Toga, que pode pegar esse pessoal das Cortes Superiores aí. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, ele já disse que não passarão. Quer dizer, ele já está dizendo o seguinte: tem 28 assinaturas, era preciso 27, eu vou sentar em cima. Está com medo, claro, né? A maior parte desses senadores e deputados tem medo de pela dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem razão para ter medo? Sim, eles têm razão. Quem tem medo do Supremo Tribunal Federal, quem tem medo de magistrado, é porque está com a bunda presa. Não tenho dúvida nenhuma dessa, né? Então, temos aí a possibilidade de uma CPI da Lava Toga. Mas, já disse aí o presidente do Senado que vai sentar em cima, né? Aquele bundão grande dele vai sentar em cima. O que mais que dá para fazer? Levar adiante o impeachment protocolado pelo Modesto Carvalhosa contra o Gilmar Mendes. Bom, mas se o próprio presidente do Senado já não quer colocar a CPI da Lava Toga, muito menos vai dar andamento a esse pedido de impeachment do Gilmar Mendes, né? O que mais aí é possível? Antecipar a votação do pacote anticrime do Sérgio Moro, né, que tipifica claramente os crimes de caixa 2 de um lado e os crimes de corrupção de outro. Crime de caixa 2, bem tipificado, que ocorre durante a campanha eleitoral, claramente para a campanha eleitoral. E os demais crimes de corrupção que tenham ou não tenham a ver com a política propriamente dita, não interessa, crime de corrupção vai ser tratado de outra maneira. Isso é outra questão, né? Isso também está em debate, em discussão, há possibilidade em relação a isso, né? E como me disse, por último, aqui em quinto caso, em 4º caso, seriam mudanças no Código Eleitoral e no regimento interno do Senado, que são da época do regime militar, me disse o advogado Luiz Francisco Correia Barbosa, que é meu advogado também, que me defende, inclusive, junto ao Supremo Tribunal Federal. Disse o advogado Barbosa que o que permitiu essa decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada foi exatamente o fato de que a maioria dos ministros se reportou a dispositivos do Código Eleitoral e do regimento interno do Senado, que são da época do regime militar, do autoritarismo, para poder cometer esses desatinos que cometeram na semana passada, né?
E por último, então, em quinto ponto, tem a questão da intervenção militar, artigo 242 da Constituição Federal, que me parece assim que possa ser usado in extremis, né? Não vejo. De qualquer maneira, tudo isso aí que eu estou dizendo para vocês, né, que é o impeachment dos ministros do Supremo, que é a lava-toga, que é mudanças no Código Eleitoral, no regimento interno do Supremo, que é o pacote anticrime do Moro, que é mudança na Constituição, que é a intervenção militar de acordo com o artigo 242 do Supremo Tribunal Federal, da Constituição Federal. Tudo isso aí depende exclusivamente, nós temos que botar isso na cabeça, de pressão grande, popular, com o povo nas ruas, como aconteceu durante a questão do impeachment da Dilma. Vocês não tenham dúvida, a Dilma não teria caído até hoje. Primeiro que se não tivesse aquela crise econômica e, consequentemente, a crise política também, mas caiu sobretudo pela enorme pressão popular nas ruas de todo o país. Quer dizer, se isso não acontecer agora, nada disso aí vai mudar, não vai mudar. Depende exclusivamente de nós. Nós temos que estar mobilizados para isso. E para isso é preciso que os parlamentares e políticos que nós elegemos em outubro, dentro das consignas memoráveis da jornada de 2015, venham também para a rua, venham ajudar a incorporar esse movimento popular aí, que é o enquadramento do Supremo Tribunal Federal. Porque sem isso, esse país aí não vai ter jeito tão cedo. Não adianta só o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode tudo num regime democrático. Nós temos problemas no Congresso, onde a maioria depende de fisiologismo, e no Supremo nós temos uma maioria que está trabalhando, esses ministros, contra os interesses da população brasileira. E aí, então, essa população tem que tocar-lhe pressão. Sem pressão, não vai sair nada.